Olá! Continuando a nossa ação de extensão, abordaremos alguns aspectos ligados à carne carbono neutro. Em um mundo em constante crescimento populacional, a busca pela produtividade na bovinocultura de corte, aliada à sustentabilidade, é uma necessidade urgente. A preocupação com a preservação do meio ambiente e a redução das emissões de gases do efeito estufa estão no centro das discussões em todas as esferas da sociedade. Neste cenário, a sustentabilidade e o bem-estar animal tornam-se valores essenciais na produção de bovinos de corte. E à medida que os consumidores eles se tornam mais conscientes dos impactos ambientais de suas escolhas alimentares, a produção de carne carbono neutro emerge como um diferencial no mercado. A busca por produtos que tenham um menor impacto socioambiental durante a sua produção tornou-se uma prioridade para muitos pecuaristas. Então, por definição, a carne carbono neutro, ela visa atestar que a carne bovina apresenta seus volumes de emissão de gases do efeito estufa neutralizados pela presença de árvores em sistemas de integração. E todo o processo ele é parametrizado e auditável. E a marca conceito carne carbono neutro, ela foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Temos aqui a logo da marca carne carbono neutro. A seta circular, ela simboliza a fixação, a neutralização e ciclagem do carbono, com alusão aí à letra C. Os traços descontínuos em sua base ou início estão associados à transformação de algo indesejável, que é a emissão de metano, na atmosfera, em algo positivo, representado pelo traço contínuo e verde, e que faz referência ao carbono imobilizado no tronco das árvores. A cor verde simboliza a neutralização das emissões de gases do efeito estufa dos sistemas de produção de carne bovina e faz referência ao componente arbóreo, que tem que estar presente, né, nesses sistemas para eles serem candidatos a produzirem nessa carne carbono neutro. Ao centro do símbolo encontram-se dois elementos, duas folhas de eucalipto e um cupim bovino. O primeiro elemento ele remete ao componente arbóreo dos sistemas em integração, que é o ponto-chave, né, para a mitigação do metano, pois é no tronco, né, que se dá a árvore que se dá a maior parte aí da fixação de carbono. Apesar de qualquer tipo de árvore poder ser utilizada, quis-se utilizar o eucalipto como referência, pois essa é a árvore que é a mais plantada, né, aqui no Brasil, representando aí cerca de 90% da área de floresta plantada. E o cupim, por sua vez, representa um bovino da raça Nelore, que é predominante nos sistemas pecuários brasileiros. A junção dos elementos ao centro também remete à viabilidade de se unir a produção animal e a preservação do meio ambiente. O nome, né, carne carbono neutro, desenhado em tipologia própria e em harmonia com o símbolo, assegura a certificação, a identificação, né, da obra, servindo de base para os conceitos, né, associados à marca. E é importante deixar claro que para a carne, né, ela receber esse selo de carne carbono neutro, tem todo um protocolo que tem que ser seguido e há necessidade também de uma certificação. Então, tem empresas, né, que fazem essa certificação, que fazem a vistoria a campo, para realmente assegurar que aquela carne é uma carne que foi produzida em um sistema que neutralizou o carbono, né? Por isso a importância das empresas, né, certificadoras. Então, essa carne carbono neutro, ela é uma marca, né, conceito, e essa marca conceito, que é uma marca, né, comercial com conhecimento científico agregado, ela foi idealizada, né, pela Embrapa, e ela indica que a emissão de gases do efeito estufa, né, que
foram produzidos pelos bovinos durante o seu ciclo produtivo foi neutralizada pelos componentes, né, arbóreos e também pelo adequado manejo de pastagem que se deve fazer, né, nesse sistema. Então, o gado ele é criado a pasto com a junção de florestas de eucaliptos, que tem um importante papel de mitigar esses gases, né, emitidos pelos animais no meio ambiente e também contribui, né, para a fixação aí de carbono nos troncos das árvores. Existem, né, basicamente 4 modalidades de sistemas integrados. Tem a integração lavoura, pecuária e floresta, que tem, né, o componente lavoura, o componente animal e o componente florestal, sendo, né, produzidos dentro de uma mesma área, no mesmo ano agrícola, e esse é o sistema de integração mais completo e também mais complexo, né, de ser gerenciado. No entanto, para fazer parte do protocolo, né, carne e carbono neutro, é obrigatória a presença da árvore nesses sistemas de integração, justamente pelo seu potencial de mitigar, né, os gases do efeito estufa. Para serem, né, certificados, será que os animais eles devem passar todo o tempo de vida dentro desse sistema? Então, essa é uma dúvida muito comum. E o protocolo atual, ele abrange, né, sistemas de ciclo completo ou de recria e terminação. E existe um período mínimo de permanência no sistema, que é exigido, né, para fins de certificação da carne, né, como sendo aí carne carbono neutro. E, assim, a regra geral é que machos, né, permaneçam no sistema o tempo referente ao ganho dos últimos 280 quilos de peso corporal, e para a fêmea, o valor, né, do ganho é de 180 quilos de peso corporal. Existe, né, todo um protocolo a ser atendido, né, para conseguir esse selo, né, de carne carbono neutro. Então, agora eu irei apresentar os requisitos para o processo de certificação e também as regras, né, do protocolo carne carbono neutro. Então, primeiro, há um compromisso, né, de implantação de projetos, né, de sistemas de ILPF. Então, com base no plano ABC+, do governo brasileiro e nos documentos orientadores da Embrapa, o sistema deve necessariamente partir de uma produção com base em pastagens estabelecidas, né, com forrageiras herbáceas. É necessário fazer a avaliação técnica da emissão de carbono, então, com base nos índices zootécnicos da propriedade, considerando, né, a emissão de gases do efeito estufa por animal, indicada em documento referência do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É necessário também fazer o cálculo do carbono fixado, a partir, né, de inventários florestais regulares. Então, será calculado o estoque de carbono fixado nas árvores, né, do sistema, conforme, né, metodologias para sequestro de carbono por árvores também, né, estabelecidas pela Embrapa. Há uma necessidade também de cálculo da neutralização dessas emissões. Então, a partir da avaliação técnica da emissão de metano e do cálculo do carbono fixado nos fustes, né, das árvores, do sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, será calculado o saldo de carbono em CO2 equivalente do sistema. E, por fim, há uma necessidade, né, de garantia de estoque de carbono. Então, os produtos provenientes do componente arbóreo, eles devem garantir que o estoque de carbono neles contido e contabilizado, né, como gás do efeito estufa neutralizado, eles continuem imobilizados em seus produtos. E aí há uma pergunta, né, uma dúvida comum. Será que as árvores cortadas, né, após aí, o período para corte, elas podem ser utilizadas para fazer carvão? E a resposta é não. Por quê? Nos sistemas com certificação de carne e carbono neutro, o carbono sequestrado nas árvores, ele deverá ficar imobilizado em uma porção de madeira que será utilizada para produtos de maior valor agregado, como móveis, pisos, esquadrias e outras peças, né, utilizadas também para construção civil. Então, assim, a porção da árvore que será considerada para carne e carbono neutro
vai ser aquela, né, que for destinada para a serraria. E somente a porção, né, da tora aí transformada em madeira serrada será contabilizada para os cálculos de mitigação da emissão de carbono entérico, né, dos animais. E isso se faz necessário porque a queima da madeira, ela retorna, né, para a atmosfera o carbono, né, que tinha sido imobilizado. Por isso, é necessário, né, que o uso do carbono, da madeira, né, seja um uso que preserve, né, esse carbono que foi imobilizado e não que retorne com ele para a atmosfera, que é o que aconteceria, né, se essa madeira fosse utilizada para carvão, por exemplo. Quais são as vantagens de se produzir a carne carbono neutra? A principal, naturalmente, é contribuir com a redução dos gases de efeito estufa na atmosfera. Outras vantagens diretas para o produtor são, por exemplo, a agregação de valor ao produto e o acesso a mercados diferenciados. E o programa de certificação da carne carbono neutro, ele é regido por uma cadeia de valor que envolve o produtor, a certificadora e o frigorífico. E a sua gestão, ela é realizada pela CNA, sendo a Embrapa a detentora do protocolo de certificação e a responsável técnica do programa. O produtor interessado, ele pode fazer a sua adesão ao protocolo na plataforma Agri3 Rastreabilidade Animal, onde ele terá as opções de certificadoras credenciadas pela Embrapa e de frigoríficos parceiros disponíveis.